Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu estou agora, é a aula que vai ao ar mais tarde, durante a nossa aula, tá certo? Através do YouTube, para que vocês possam acompanhar e posteriormente resolver o fórum. Lembrando que o fórum da disciplina vale ponto e vocês devem resolver assim que possível, após a nossa aula, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade, então, aos filósofos, ou melhor, aos autores dentro do positivismo jurídico, se ligam, que se conectam ao positivismo jurídico. Então, nós começamos a estudar, então, o positivismo jurídico, que é, com certeza, um movimento dentro do direito que influenciou todos os aspectos do direito, não apenas no século XIX, mas no século XX e também no nosso século. Então, o pensamento desses autores determinou a forma como o direito tem sido aplicado. É interessante que a gente estude cada um deles de forma muito cuidadosa. Nós iniciamos na aula passada estudando um grande expoente, o Hans Kelsen, e damos continuidade hoje com dois grandes autores, John Austin e Herbert Hart. Vamos começar então pelo John Austin. John Austin é um autor inglês definitivamente não muito conhecido, especialmente no Brasil, mas é um autor muito importante. Curiosamente, ele não teve uma carreira muito bem sucedida no direito e também na academia, infelizmente. Mas ele publicou uma obra que acabou se tornando vamos dizer assim, um ponto de partida de muitas discussões dentro do positivismo jurídico. Então, foi uma obra que, de alguma maneira, inaugurou e instigou diversas polêmicas, diversos debates e, é claro, desenvolvimento de outras teorias dentro do próprio positivismo. Então, John Austin nasceu em 1790, morreu em 1858, nasceu na Inglaterra, era britânico, teve uma brevíssima carreira na advocacia, até que se tornou professor na Universidade de Londres. Ele ministrava especialmente aulas de filosofia do direito, que infelizmente não eram muito bem frequentadas. Então, acabou, inevitavelmente, a própria carreira dele na academia acabou se encerrando também muito brevemente. É, é, mesmo um autor que não teve tanto sucesso, digamos assim, em vida, é de se admirar realmente que a obra dele tenha ficado tão conhecida e tenha sido motivo de tantos debates após a sua morte. Depois que ele morreu, realmente, essa obra, especialmente com algumas publicações póstumas organizadas pela esposa dele, foram publicadas depois que ele morreu, você vai ter realmente vários debates, vão ocorrer diversos debates a respeito do pensamento de John Austin. Primeira coisa a se dizer, o John Austin, ele meio que inaugura, digamos assim, a chamada escola analítica do direito. Então, ele publica essa obra, que foi a grande obra dele, The Province of Jurisprudence Determined, que é basicamente a determinação do campo da jurisprudência. O nome não é promissor, de fato, mas a obra é extremamente relevante. Pela primeira vez, você tinha uma obra realmente dentro do positivismo jurídico que buscava, especialmente no positivismo jurídico britânico, que buscava uma análise conceitual e profundamente analítica do direito. Então, o John Austin ele inaugura meio que uma nova forma de explicar e de conceituar o direito. Até o positivismo jurídico, essa talvez seja a grande contribuição do positivismo, quando você falava, por exemplo, de conceito de direito, os filósofos, os pensadores, os doutrinadores conceituavam o direito com fundamentação nos valores, na moral, nos costumes de uma comunidade. E o positivismo jurídico, ele tenta fundamentar o direito não nos valores de uma comunidade, necessariamente, ou nos princípios que uma determinada comunidade pode ter. Ele visa fundamentar o direito em conceituações do próprio direito. Ou seja, apartar o direito realmente de qualquer outra ciência, ou melhor, de qualquer outro pensamento que não seja realmente puro da doutrina jurídica. Não que haja um problema com isso, mas para o Austin, a gente vai ver daqui a pouco, são camadas diferentes. São duas coisas diferentes. O direito e a moral, eles se separam. Então, ele basicamente cria o dogma do positivismo jurídico, ou seja, que haveria uma diferenciação muito clara entre direito e moral.
A escola analítica ela é muito semelhante à escola da exegese na França. Então, aqui você já tem uma ideia muito clara de como é que isso se desenvolveu na Inglaterra. Então, essa ideia realmente do apego à legislação, do apego à lei, e o desenvolvimento para o Walsh de uma teoria chamada teoria do comando, ou seja, de que o direito positivo é aquele que está posto, é aquele que é dado pelo soberano. Então, o que o soberano determina, o que o soberano dá, como direito, como lei, é isso que é o direito positivo. Ou seja, o direito positivo ele não nasce de valores, ele não busca sua fundamentação nos costumes da comunidade. Ele, na verdade, nasce de uma relação de sujeição. É aquilo que o soberano determina. Isso é o direito positivo. Walsh vai dizer, então, que toda lei positiva, ou bem, toda lei simples e estritamente dita, é posta por uma pessoa soberana, ou por um corpo de soberano de pessoas, a um ou mais membros da sociedade política, independentemente na qual essa pessoa, esse corpo é soberano supremo. Ou, em outras palavras, a lei é posta por um monarca ou grupo soberano a uma ou mais pessoas em um estado de sujeição frente ao seu autor. O Austin vai distinguir, então, o direito positivo da moralidade humana, ou seja, a moralidade humana constituída de leis que normatizavam a vida dos homens do estado de natureza, das leis que coordenam as relações entre os estados. Vocês lembram aqui, provavelmente, do autor que vocês viram na disciplina de filosofia do direito, Hugo Grotius, e as leis das pequenas associações, das famílias, das corporações. Essas legislações se diferem do direito positivo, porque elas não são emanadas de um comando soberano. Na verdade, elas são ele da própria moralidade humana. Isso não é direito positivo para John Walsh. Direito positivo é aquele que vem do comando do soberano. E aí ele faz uso, ele é influenciado, né, vamos dizer dessa maneira, pela doutrina da escola estoica, tá certo? Mas ele acaba sendo um defensor realmente da codificação, ou seja, dos códigos com as legislações. O que é muito curioso, porque na Inglaterra, especialmente, a Inglaterra ela é uma justiça que se fundamenta nos precedentes, na jurisprudência. Eles chamam de common law. Então, a própria Inglaterra, por exemplo, se orgulha de não ter uma Constituição escrita. Eles não têm uma Constituição escrita. Eles têm uma Constituição material. Existem leis muito antigas, e essas leis, elas funcionam realmente como leis da terra. Elas existem e elas devem ser respeitadas, mas não há uma Constituição escrita como há, por exemplo, a Constituição brasileira, que é uma Constituição codificada. Eles chamam de uma Constituição material. Não é? E, na verdade, o John Austin, ele meio que se opõe a isso e propõe ali uma codificação, como foi a codificação do Código de Napoleão na França. Como é que ele vai defender isso? É melhor você ter um direito expresso em termos gerais, sistemático, conciso e acessível a todos, do que você ter um direito disperso, sepultado num amontoado de detalhes, que seria basicamente o common law, ou seja, você ter diversos direitos, muita jurisprudência, muitos precedentes que você tem que aprender. Isso não faz sentido se você pode ter, por exemplo, todo um direito codificado em um código civil, um código penal, coisa desse tipo. Ele basicamente inaugura a abordagem analítica e sistemática do direito, ou seja, ele vai buscar realmente fazer essas conceituações muito claras do que é o direito e fundamentar essas distinções dentro do próprio direito. O Austin também oferece uma explicação da teoria do comando de que o direito é imposto pela força, ou seja, o direito ele é imposto exatamente pelo poder de coação do soberano. É o soberano que impõe o direito, e isso é o direito positivo. A maior parte dos teóricos da época como eu falei para vocês anteriormente, a maior parte dos teóricos daquela época, até o positivismo jurídico, eles identificavam o direito como algo advindo dos costumes, dos valores, dos princípios, do espírito de uma determinada comunidade. E o Austin, muito categoricamente, diz que não. O direito é imposto através da coação por aquele que tem o poder. Então, essa pessoa, esse soberano é que impõe o que é o direito. Ele foi o pioneiro, realmente, na apresentação de uma teoria organizada,
do que seria o direito positivo e de como isso se contrapõe ao direito natural. E aí ele cria basicamente o conceito de o dogma do positivismo jurídico, que é a ideia da separação entre o direito e a moral. Exatamente essa separação entre o direito e a moral é o que influenciou e tem influenciado o pensamento da hermenêutica jurídica durante todo o século XX e o nosso século XXI também. Então, a ideia realmente da interpretação do direito e da aplicação do direito, considerando realmente o direito na sua base conceitual. Vamos buscar o fundamento da aplicação do direito no próprio direito, e não em objetos que estejam fora do direito. Então, isso, na verdade, é uma contribuição dada pelo positivismo jurídico e que foi totalmente absorvida pela hermenêutica jurídica do século passado, do nosso século. Ele chega até mesmo a dizer: o direito pode ser justo e ainda assim vai ser direito. Considerando que o direito é algo que vem do soberano, pela teoria do comando, então o direito pode até mesmo ser injusto, mas ele ainda vai ser direito. Tese, obviamente, profundamente contestada, a gente vai entender por quê, especialmente considerando as duas guerras mundiais e eventos como o nazismo, né? E vamos começar a falar agora a respeito do Herbert Hart, tá certo? Herbert Lionel Adolph Hart. Ele é com certeza um dos grandes autores, um dos grandes juristas, tá bom? Ele nasceu em 1907, morreu em 1992, provavelmente muitos de vocês nem eram nascidos ainda, talvez alguns de vocês já fossem nascidos em 1992. E o Hart, ele escreveu esse livro, vocês podem ver aí, que é o Conceito de Direito, ou The Concept of Law. Ele é britânico e foi professor de jurisprudência na Universidade de Oxford. Ele basicamente foi professor de precedentes dentro da Universidade de Oxford. O Hart, ele representa basicamente uma espécie de linha intermediária entre o que seriam os positivistas e os não positivistas do direito. Por mais que ele achasse profundamente fascinante a ideia de um sistema de normas fechadas, capaz de regulamentar todas as situações possíveis, tá certo? Para ele, a normatividade não pode se reduzir à formalidade jurídica. Então, ele pega o conceito de normatividade, mas, ao mesmo tempo, ele introduz um outro conceito, que nós vamos ver, que é o conceito da discricionariedade do juiz. E esses dois conceitos unidos, realmente, dentro de uma teoria que nós vamos ver, que é a teoria da textura aberta do direito, muito importante para a hermenêutica jurídica no século passado. Para o Hart, nessa obra, o conceito de direito, a principal ideia era realmente aprofundar o conceito de direito, de coerção e de moral. O que o Austin dizia? O direito, ele é soberano, é imposto à força pelo soberano. Então, existe ali uma coação por parte do soberano para impor o direito. O Hart vai ver esses três fenômenos, especialmente direito, coerção e moral, como fenômenos sociais distintos, tá certo? E ele vai fazer isso através de uma teoria descritiva, realmente, a respeito de qual seria o conceito de direito. O que é de fato o direito? O direito é coerção? O direito é coação? O direito tem a ver com a moral? O que é o direito, de fato? Qual é o conceito de direito? Então, ele escreve todo o seu livro realmente buscando conceito de direito, de forma analítica, descritiva, estabelecendo realmente parâmetros explicativos muito claros. Então, se percebe claramente como um membro pertencente da escola analítica do direito. A obra acaba sendo uma crítica a essa teoria imperativa do John Walsh, que nós acabamos de ver. O que o John Walsh dizia? O direito positivo é aquele que é dado pelo soberano, ponto final. E o Walsh diz, isso é uma conceituação muito simples. É um sistema imperativo, é um modelo de sistema jurídico profundamente simples e que provavelmente vai ter muitas deficiências. Até porque o soberano não é capaz de prever todas as hipóteses possíveis, o que pode acontecer com problemas de conflitos que podem acontecer para que o direito resolva.
Então, essa conceituação, por mais que ela seja interessante, ela é muito simples. Ela não vai dar conta do direito no caso concreto. E a teoria do direito do Hart, não vamos focar muito nela, tá certo? Obviamente. O que mais nos interessa realmente é o terceiro tópico, a questão da conceituação da questão aberta do direito. Mas a teoria do direito se fundamenta em pontos, a ideia realmente do caráter descritivo da sua teoria, de descrever realmente de forma analítica aspectos do direito, do conceito de direito, do conceito de regras, do conceito de norma jurídica. A regra de reconhecimento, ou seja, como é que você reconhece a validade de uma norma jurídica, como é que você reconhece e aplica, e a ideia da textura aberta do direito e do poder discricionário do juiz. Esse aqui é o ponto mais importante, porque é o que aproxima o Hart da teoria justnaturalista. Então, ele acredita que haveria aí um poder discricionário do juiz quando ele se depara com casos difíceis. E aí ele poderia criar o direito. Mas a gente chega lá daqui a pouco, né? O caráter descritivo da teoria do direito, primeiro aspecto da teoria dele do direito, seria realmente a ideia de você promover uma investigação científica neutra. Ele tenta fazer isso no seu livro O Conceito de Direito. Então, essa ideia realmente de fazer uma apresentação analítica do direito, bem clara, e aqui percebe-se claramente a influência do John Walsh na teoria do direito do Herbert Hart. A ideia da regra de reconhecimento, que é uma ideia na qual nós não vamos aprofundar muito, mas só para vocês terem uma noção, tá certo? Da ideia de reconhecimento da validade do direito, ou seja, você não se vincula diretamente aos procedimentos com os quais, de como aquela norma foi formada, foi promulgada, mas aos princípios morais, os juízos de valor. Uma regra de reconhecimento, de você verificar se uma norma realmente ela é válida, se ela está realmente de acordo com princípios morais, com juízos de valor. E aí você percebe claramente uma ruptura dentro da tese positivista do Kelsen, porque o que o Kelsen queria para o positivismo era exatamente o contrário. Era você se afastar desses princípios morais e buscar realmente uma teoria pura do direito, onde eu determino o que é direito, o que é a legislação, o que são as normas jurídicas de fato, sem precisar recorrer a esse mundo paralelo que seria o mundo da moral. Para o Hart, a necessidade de que o direito tenha um fundamento ético, de que a ideia de valores, a ideia de eticidade, de ético, de fundamento ético, esteja presente dentro do direito. É exatamente esse fundamento ético que vai promover a regra de reconhecimento, para que você reconheça se uma norma é válida ou não. E aí nós entramos no grande campo, naquele que mais nos interessa realmente, estudando hermenêutica jurídica, que é o conceito de Hart em relação à linguagem no direito. Ou seja, o Hart percebe que um dos grandes problemas na teoria do Walsh é a previsão, aquela coisa bem da escola da exegese, né, que o Walsh acaba copiando na escola analítica do direito na Inglaterra, a ideia de você achar que a lei ela é completa, ela vai fornecer tudo, de que a lei, utilizando a linguagem, ela é capaz de fornecer todas as soluções possíveis para todos os casos, uma espécie de fetichismo legal. E o Hart percebe que não, existe uma incapacidade humana para determinar a linguagem, da mesma maneira para antecipar os eventos futuros. E, obviamente, e é exatamente por isso, você acaba criando um sistema que, por mais que ele tenha muitas regras escritas, ou melhor, quanto mais ele tenha regras escritas, mais aberto esse sistema vai ser. Então, eu queria dizer o seguinte, o Hart percebe, quando se escreve a norma jurídica, quando se positiva a norma jurídica, essa norma escrita, ela de alguma maneira ela absorve um coeficiente de indeterminação, porque eu não sou capaz de prever todas as situações jurídicas nas quais essa regra vai ser aplicada. Então há aí um nível de indeterminação do direito.
Quando o direito é positivado, ele já traz em si um nível de indeterminação. Eu não sei como é que essa norma vai ser aplicada. E isso faz com que o sistema normativo para o Hart, o sistema normativo tenha uma textura aberta. Se tem uma textura aberta, obviamente a forma de interpretação e aplicação do direito não pode ser uma interpretação fechada, como era proposto pelo John Walsh. John Walsh, se eu entendo que o direito vem, como na teoria de comando, é dado pelo soberano e ponto final, a interpretação do direito é fechada, de acordo ali com o que o soberano diz. Mas eu ignoro qualquer possibilidade que essa legislação venha a ser aplicada na prática, de como ela vai ser aplicada na prática. Então, há uma textura muito aberta do direito, há imensas possibilidades para que essa norma possa ser aplicada. Então, em virtude disso, a gente deve dizer, Hart dizia que o sistema jurídico tem uma textura aberta. Os legisladores humanos não podem ter tal conhecimento de todas as possíveis combinações de circunstâncias que o futuro pode trazer. Essa incapacidade de antecipar acarreta consigo uma relativa indeterminação de finalidade. Então, eles até chegam a dizer que esse tipo de pensamento de achar que o legislador é capaz de prever tudo é um pensamento inumano, é algo que foge à própria natureza humana, não tem como se fazer isso. Então, é claro que nós vamos precisar recorrer a um nível de discricionariedade, ou seja, a um nível ali aberto de interpretação dessa norma. Significa que o direito é incompleto? E aqui a resposta é basicamente não, não é uma imperfeição da norma, tá certo? É, na verdade, uma incapacidade de você antecipar os fatos. Então, a nossa linguagem, por exemplo, ela não é capaz, por exemplo, de prever tudo. Você não é capaz de dispor dentro de uma norma, utilizando a sua linguagem, todas as hipóteses possíveis. A norma ficaria imensa. Então, a norma necessariamente ela vai precisar ter uma ideia mais geral, exatamente para que ela possa se encaixar em um maior número de casos. E a forma como ela vai se encaixar, de alguma maneira, vai depender dos juristas que estão atuando naquele caso. E aí, como é que eu soluciono essa questão, né? A primeira é que a criação, segundo o Hart, a ideia é realmente da criação de normas jurídicas gerais, ou seja, criação de normas jurídicas mais abertas, mais gerais, no sentido de generalização, para que elas possam ser aplicadas a um maior número possível de casos. E a segunda estratégia é você delegar para o aparelho administrativo a possibilidade dele moldar essas regras de acordo com as necessidades especiais. Ou seja, a ideia é realmente da discricionariedade da aplicação dessas normas. O exemplo, por exemplo, desse tipo de norma, a previsão legal da prática de um preço justo, seria uma norma bem aberta. O que é um preço justo? O juiz do caso iria, de alguma maneira, analisar e ver as circunstâncias para saber se aquilo ali realmente foi um preço justo. Então, num caso como esse que a gente está vivendo, onde está todo mundo procurando álcool em gel, né? E alguma, sei lá, uma determinada empresa dispara o preço do álcool em gel, posteriormente é processada pelas organizações de defesa dos consumidores. O que foi que ela cometeu de errado? Ela praticou um preço que não é justo. Como é que eu sei que esse preço não era justo? Eu trago as circunstâncias. Se a norma dissesse, não, o preço justo é tal valor, aí eu não teria uma norma tão aberta. E perceba, quanto mais fechada é a norma, muitas vezes mais inútil ela é na prática, porque eu não tenho como encaixá-la. Então, o que o Hart percebe, quanto mais aberta é a norma, quanto mais geral é a norma, mais eu consigo fazer alguma coisa com ela, mais eu consigo encaixá-la em soluções práticas e eu consigo moldá-la para dar uma solução que atenda ao caso, uma solução justa. Não vou nem usar a palavra justa porque justa é demais, mas uma solução adequada para um determinado conflito. O Hart acaba continuando, né, dizendo que as palavras têm várias acepções, vão variar de contexto para contexto, e as próprias circunstâncias de uma situação prevista, elas podem ser modificadas. Então, assim, a linguagem ela é muito fluida, a linguagem ela traz muitas modificações. Se você pegar, por exemplo, os nossos códigos, né, o Código
sei lá, CLT, 1943, você vai encontrar ali uma linguagem que muitas vezes já não está mais nem tão adequada ao mundo jurídico em si, do nosso século. Mas a linguagem é muito fluida, ela está ali presente o tempo todo, mas ela é a única ferramenta que o direito tem para externar o direito positivo. E aí, Hart vai continuar dizendo que os cânones da interpretação, né? Eles não têm como eliminar essas incertezas na aplicação de uma determinada norma. O que se pode fazer realmente é diminuir essas incertezas através da criação de regras gerais e você utilizar realmente termos gerais dentro da norma jurídica, de forma que ela possa ser aplicada ao maior número possível de situações. Só que perceba que, se uma norma é muito geral, o papel do jurista se faz ainda mais importante. O jurista precisa estar presente e é ele que vai coordenar a aplicação dessa norma. É o juiz do caso que vai coordenar a forma como essa norma geral vai ser aplicada ao caso concreto. Então, essa textura aberta, ao mesmo tempo em que ela faz com que o direito e a norma jurídica possa ser aplicada a diversas situações, ao mesmo tempo ela cria uma função para o juiz, que é a função de aplicar uma norma geral, que não é específica para aquele caso, e ao mesmo tempo tentar adequá-la. E aí é que entra a grande questão. Quando o jurista vai tentar adequar um caso, uma norma jurídica, a um caso concreto, ele pode criar a norma, ele pode exceder o limite do que a norma lhe está dizendo, ou a norma predispõe isso. Se a norma é geral, ela pode ser esticada, diminuída, tudo pode ser feito com ela, que ela possa ser aplicada ao caso concreto. Até que ponto o juiz vai simplesmente aplicar a norma e quando é que ele passa a criar o direito? Então, essa é uma preocupação do Hart, obviamente, tá certo? Mas ele percebe, a descrição dele é realmente de que essa indeterminação, ela deve ser utilizada, ou melhor, essa possibilidade de aplicação, considerando a indeterminação do direito, ela deve ser especialmente utilizada nos casos difíceis do direito. Então, quando você fala realmente que uma situação concreta ela não se encaixa na norma geral, a gente vai falar aí de uma situação, uma região de penumbra da norma jurídica. E exatamente nessa região de penumbra da norma jurídica é que há a abertura da norma, é onde se encontra a textura aberta dessa norma jurídica. E é aí que entra o trabalho do jurista, o trabalho daquele que vai aplicar o direito. Ele percebeu que existe ali uma situação onde a lei é obscura, onde existe uma penumbra na legislação, é onde ele percebe que há abertura para que o juiz haja com a força criadora do direito. Quando o órgão julgador se depara com tal situação, ele deve exercer o seu poder discricionário, ou seja, ele toma a norma geral, ele percebe que está diante de um caso difícil, ele percebe que a legislação se encaixa plenamente naquele caso, ele vai tentar adequá-la. Mas ele vai adequá-la e pode ser que faça isso. Ele pode perceber que existe ali uma abertura. E para adequar essa norma ao caso concreto, ele vai precisar criar o direito. Ou seja, ele vai precisar criar o direito para aquela situação concreta. Então, um exemplo desse,